Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos juntos aqui, começou 2017, para mais um Pão da Vinha, esse nosso tempo devocional gostoso. E é uma grande alegria, estou com grande expectativa do que Deus vai fazer esse ano. E quero te convidar para um começo interessante, seguindo aqui na nossa sequência no livro de 1 Reis. É curioso a coincidência logo no início do ano. Esse é o nosso primeiro tempo devocional aqui, em janeiro, dia 2, com o tema que eu gostaria de trazer para você. Eu gostaria de falar sobre depressão espiritual e o caminho de volta. E esse personagem, Elias, é um dos mais importantes da Bíblia e um dos mais fortes personagens do Velho Testamento. E aqui nós temos um texto muito interessante, muito rico, no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. E eu te convido então a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos ver alguns versículos e vamos comentar sobre esse tema. A Bíblia diz, verso 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, se referindo aos 400 profetas de Baal. Verso 3: Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o discípulo dele, que nem tem nome aqui. Verso 4: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio a se assentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, pois, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Muito bom. Verso 11. Disse-lhe Deus: Sei e põe-te neste monte, sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse o Senhor: Vai, volta-te ao caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Melolá, ungirás profeta em teu lugar. Uau, que texto rico, forte, cheio, saturado de conteúdo. É difícil falar em pouco tempo. E interessante, primeira coisa, Elias é um tremendo homem de Deus, uma pessoa extremamente consagrada, intensa, apaixonada, sincera, envolvida, forte, dedicada, correta, focada, não tem outras palavras menos fortes
para qualificar esse tremendo homem de Deus. E se você vir na sequência e um pouco anterior, você vê que ele vinha de um processo profetizando palavras muito fortes, palavras de confronto. Às vezes Deus precisa de pessoas extremamente consistentes para quebrar ciclos de coisas velhas, para reestruturar igrejas que não fluem mais, para confrontar profeticamente ambientes que se tornaram religiosos e perderam a vida, e para voltar à vida precisam de uma chacoalhada. Elias tinha um ministério em que ele foi chamado por Deus para confrontos, e para derrubar, para confrontar, e há momentos na nossa vida em que nós temos que estar dispostos a isso. Há unções que são unções para estruturação, para perseverança, mas há uma unção e há momentos na nossa vida em que a vida vai requerer de nós confronto com velhas estruturas, confronto com status quo, confronto com gente que está acostumada a viver não para Deus e só sugando de estrutura de igreja velha e de religião. E o ministério de Elias era esse, ele era uma pessoa solitária, um ministério difícil demais, e ele vinha da experiência em que 400 profetas de Baal foram confrontados, e esse homem, através dele, cai fogo do céu. Olha que poder, eu não estou acostumado a ver isso, não sei se você está. E de repente aqui agora, a rainha, não era nem o rei, uma mulher, chega e ameaça, e diz para ele: você vai morrer do mesmo jeito que os profetas de Baal morreram. E aí esse homem surta, esse homem entra em pânico, esse homem desespera da vida. Pera lá, mas 400 homens, o sistema inteiro, o rei, já tinham feito isso poucos dias atrás. E ele viu a manifestação sobrenatural, eloquente, estonteante, chocante, fortíssima de fogo cair do céu. E agora, por causa da palavra de uma mulher, eu vou te matar. Ele desespera. E ele foge. E ele larga tudo. Ele deixa tudo para trás. Ele deixa o lugar para onde Deus tinha chamado ele para profetizar. Ele deixa o ministério. Ele deixa o discipulado. Ele deixa os vínculos. Larga para trás esse relacionamento superficial que ele tem com um discípulo que nem nome tem. Quando a Bíblia não menciona nomes, é porque não há importância. E esse discípulo não tem nem nome. É largado para trás lá. E Elias, sozinho, solitário, decide entrar num deserto. Deserto não tem comida, deserto não tem água, deserto não tem moradia, não tem refúgio. E ele anda 24 horas para dentro desse deserto. Eu não sei se você sabe, a questão de 2, 3 dias sem água, o nosso organismo entra em colapso, os órgãos entram em falência. E tudo indica que, pelo contexto do texto, que Elias estava querendo morrer. E a Bíblia mostra essa atitude dele de pedir a morte para si. E vai para longe. Lá, no meio desse deserto, Deus encontra com ele e a primeira palavra, Deus não confronta as questões de Elias. Deus leva Elias a dormir e comer. Comer e dormir. Muitas vezes nós queremos ter uma palavra espiritual para coisas que são naturais. Tem gente que precisa de comer. E tem gente que precisa de dormir. E tem gente que precisa de comer e de dormir. Nós sempre falamos, né, sobre questão de disciplina do peso, da boca, do jejum. Nós somos o povo do jejum. Mas aqui é o contrário. Deus está mandando o homem de Deus comer e dormir. Dormir e comer. Comer e dormir. Dormir e comer. E essa é uma palavra espiritual. Porque ele estava esgotado primeiro fisicamente. Não tem que falar de unção nem de restauração se o esgotamento primeiro é físico. Primeiro lugar, então, a restauração foi física. Segundo, Deus vai, comeu, dormiu, dormiu, comeu, comeu, dormiu. E aí Deus pergunta para ele, sendo Deus mesmo, aquele que tinha dado direção para ele caminhar até aquele lugar. Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? A pergunta não era no aspecto geográfico. Qual o seu endereço, qual o seu CEP, o que você está fazendo aqui?
A pergunta de Deus é: como você chegou nessa situação, Elias? Como é que você chegou nessa situação? E aí a resposta dele prova que o que eu estou te falando era o sentido da pergunta de Deus. Ele fala: eu tenho sido muito zeloso, eu tenho sido extremamente cuidadoso, e isso fala de trabalho, de desgaste, de investimento, de tempo, e estou absolutamente sozinho, não sobrou ninguém. Essa era a leitura de Elias. E essa leitura de Elias fez ele romper com o último relacionamento que ele tinha e deixar tudo. Você vai ver que há no contexto aqui uma ordem divina, que ele devia ir para certo lugar, que haveria água naquele ribeiro, e os corvos haveriam de trazer comida e pão. De repente a água seca. Pera lá, mas não foi Deus que mandou eu ir para lá? Foi. Não foi uma palavra de Deus que disse que ele me supriria com água? É. Mas agora a água seca? É, a água secou. Mas não foi Deus? Foi. Então Deus arrependeu? Não. É que há tempo para tudo. E Deus tinha um tempo para Elias naquele lugar, e o tempo acaba. Só que nós gostamos de julgar Deus muitas vezes. E nessa de julgar Deus, nós entramos nessa de Elias. A gente entra em parafuso, dá um pinel. E aqui, finalmente, Deus pergunta para ele, depois desse processo todo, segunda vez: o que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, o caminho da restauração é: volta, verso 15, ao teu caminho. Volta lá atrás, de onde você não devia ter nem saído. Volta a restaurar relacionamentos. Volta a ter propósito na vida. Acabou o propósito para você. Você fugiu daquilo que eu te chamei para fazer, e olha onde você foi parar. Volta a sonhar, volta a ter meta, volta a ter projeto, volta a ter sonho, volta a ter plano, volta a ter uma agenda, volta a ter sonhos, a desígnios eternos, volta a ter discípulo, volta a relacionamento. E você percebe que é nesse caminho de volta que Elias é restaurado. E aqui não há nada de tão assim espiritual, ou não tem nada de tanta unção. O caminho aqui é voltar para caminho de relacionamento, de reconstrução de vínculos de discipulado. E esse discípulo agora tem nome, é Eliseu. E é curioso que tudo aquilo que Deus manda Elias fazer, ele não vai cumprir nos dias dele. Quem cumpre são os relacionamentos para propósito que Deus usa Elias nessa fase final da vida para reconstruir. Eu não sei qual que é o tempo da sua vida, qual o ciclo que você está vivendo, qual estação da sua vida, mas eu quero te falar que Deus tem para você esse mesmo vigor, esse mesmo espírito, esse mesmo desempenho profético, essa mesma frutificação que Deus teve para Elias. Que esse começo de 2017 seja também um começo de volta lá, volta para as coisas básicas, volta para as coisas simples, volta para os relacionamentos mais sólidos. Deus tem isso para você. E Deus vai usar você como usou Elias. E Deus vai te dar os maiores relacionamentos, os mais relevantes, os mais significativos, como deu para Elias. E Deus vai te dar um ministério marcante, uma frutificação marcante, como deu para Elias. Que você possa receber o refrigério da parte de Deus, que você possa descansar o seu coração, reajustar suas metas, realinhar os seus sonhos, porque é para isso que você nasceu e para isso que você existe. Você é um profeta do Senhor, você é uma profeta do Senhor. Recebe o meu carinhoso abraço nesse primeiro pão da vinha do ano de 2017. Estamos juntos, Deus abençoe a todos.